Nossos irmãos e irmãs da Preciosidade, parabéns a todos vocês e aqueles que nos acompanham também, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, como é bom poder estar aqui na Tua casa, poder também nos emocionar, ó Deus, a ver os nossos irmãos e irmãs adorando ao Senhor, exaltando o Teu nome e dizendo que Tu és a razão da vida deles. Abençoe, ó Deus, cada idoso desta igreja, Senhor. Abençoe, ó Pai, todos que têm esse privilégio de chegar na melhor idade, esta preciosa idade. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, proteger e conceder a eles e elas, ó Deus, momentos de realizações, momentos, ó Deus, de ver a família reunida na Tua presença. Pai, abençoe a saúde de cada um. Abençoe todos os idosos que estão agora neste dia, celebrando, ó Pai, com muita honra o dia do idoso. Eu peço a Tua bênção, ó Deus, e clamo por tudo aquilo que nós também iremos nesta noite estudar da Sua santa palavra, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, como é bom poder ver aqui o irmão Abel cantando ao Senhor. E quando eu crescer eu quero cantar igual o irmão Abel assim também, né, irmão Abel? Ver a irmã Sônia, não sabia que a irmã Madalena cantava também não, olha só, né? Já estou nesse tempo que na igreja não vejo vocês cantando, o que aconteceu, né? Só no coral, tem que fazer mais dueto sim, gente. Eu na minha época de infância falavam que era duelo, né? Mas não é duelo, aqui foi um dueto maravilhoso. Deus abençoe vocês, vocês são muito importantes, não só para a nossa vida, mas para a história dessa igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Hoje o nosso estudo vai ser do verso 1 ao 7 apenas, nesta primeira perícope, porque nós vamos fazer então uma introdução ao livro de Romanos, essa carta tão maravilhosa que nós temos hoje em nossas mãos. Romanos capítulo 1, diz assim, o versículo 1: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Algumas versões, a palavra está escravo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus, chamados para ser seu povo santo, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Pai, obrigado. Aqui está a Tua santa palavra. Reconhecemos, ó Deus, que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando de uma forma muito especial aos nossos corações. Usa a minha vida, ó Deus, na transmissão desse estudo tão importante para a vida cristã, na carta de Paulo aos Romanos. Nós te agradecemos e pedimos as bênçãos do Senhor para nos dar entendimento e compreensão pela ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Por que Romanos? Meus irmãos, quando eu olho para a carta de Paulo aos Romanos, eu vejo que essa carta de Paulo à comunidade cristã de Roma é considerado dentro da teologia o documento mais importante para a história da igreja. Dentro da visão teológica doutrinária,
Romanos tem sido chamado pelos teólogos como um documento mais forte, mais importante, mais profundo para a vida da igreja. E a sua influência sobre a igreja tem sido enorme através de milênios. Tanto é que nós podemos falar desde Santo Agostinho, considerado um homem que pôde ser transformado pela graça de Deus, depois de 30 anos que a sua mãe, Mônica, orava pela sua conversão, e ele teve então um encontro real com Cristo ao ler essa carta de Paulo aos Romanos. O que dizer também de Martinho Lutero, que era um monge católico, e ao debruçar sobre Romanos, ele descobriu que a fé era o que justificava o ser humano, que a salvação era pela graça, que a salvação não precisaria ser paga, não haveria necessidade de dar dinheiro para a igreja ou pagar uma indulgência para receber a graça de Deus, somente pela fé. Quando ele pôde ver no versículo 17, o justo viverá pela fé. E foi assim que Martinho Lutero pôde concretizar a reforma protestante em 31 de outubro de 1517. E para nós iniciarmos, irmãos, é bom a gente entender rapidamente qual é o pano de fundo daquilo que estava acontecendo nessa época com os cristãos. A gente vai encontrar aqui um período em que os judeus estavam brigando com os próprios judeus, porque judeus começaram a se converter a Cristo e aqueles judeus que não criam em Cristo começaram a criticar aqueles que começaram a crer em Cristo. E aí, nesse meio de pessoas que não se entendiam mais, havia então uma discussão, uma briga, uma perseguição. Não era Roma que estava perseguindo os cristãos, eram os próprios judeus, irmãos de sangue, que não entendiam a fé daqueles judeus que se encontraram com Cristo. E no meio desse povo chamado povo cristão, tinha um casal ali em Roma chamado Priscila e Áquila. E eles se tornaram cooperadores de Paulo por muitos e muitos anos. Mas se os irmãos abrirem Atos dos Apóstolos, capítulo 18, vejam que no verso 1 e 2, nós encontramos algo muito importante, mostrando que este casal, Priscila e Áquila, um casal tão devoto ao Senhor, tão fiel a Cristo, foram expulsos de Roma por ordem do imperador Cláudio. E vejam comigo o que diz Atos 18, tudo dentro desse contexto. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 18:1. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto fica na Grécia, os irmãos sabem disso, né? Lá ele encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com quem? Priscila. Quem era ela? Sua mulher. Em vista de ter Cláudio, que era o imperador, decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Ou seja, os judeus foram convidados a ir embora, na melhor expressão, expulsos de Roma. O que me chama a atenção, irmãos, que quando a gente estuda a Bíblia, nós também entendemos que há algo chamado de história do mundo, arqueologia bíblica, arqueologia geral. E dentro dessa arqueologia geral, nós encontramos a história de um historiador romano chamado Suetônio. Não sei se alguém já ouviu falar dele. Esse historiador romano, ele foi filho de um tribuno da 13ª Legião Romana, e ele se dedicou tão somente às armas, à guerra, mas também às letras. Era alguém que amava o conhecimento. E esse homem, Suetônio, ele produziu uma obra nesta época aqui, do início da igreja cristã primitiva, chamado As Vidas dos 12 Césares. Alguém já ouviu falar desse título, desse livro? As Vidas dos 12 Césares. Sabe o que é interessante? Dentro desse escrito de Suetônio, chamado As Vidas dos 12 Césares, ele confirma essa expulsão dos judeus de Roma, provavelmente datado no ano 49 a 50 da era cristã. E ele diz que essa expulsão não foi um caso somente isolado,
Suetônio explicou que essa expulsão aconteceu justamente por causa dos distúrbios, dos tumultos, das brigas que estavam acontecendo no meio dos judeus por causa de um certo Crestus. E aí os historiadores vão descobrir que Crestus significa Cristo. Ou seja, os judeus viviam brigando uns com os outros por causa de Crestus, ou por causa de Cristo. E aqueles judeus que se transformaram Christianoi, ou cristãos, eles começaram então a ser ridicularizados. Todos os judeus, quando chegavam na rua e via alguém falando que era de Crestus ou de Cristo, eles então começavam a dizer: vocês estão desrespeitando a lei de Moisés, vocês estão seguindo um Deus estranho, nós não cremos nesse Jesus chamado Messias, o Cristo, o nosso Messias ainda vai vir. Ou seja, eles batiam boca, eles vinham para cima dos cristãos para dar tapa na cara dos cristãos, os próprios judeus. Então, por causa dessa perseguição interna, a gente vê que o imperador Cláudio, ele não quis perder tempo com isso. Ele não quis chamar os judeus para uma conversa. Ele foi completamente alguém sem paciência. Ele falou: olha, esses judeus estão arrumando problema, eu não quero saber qual é o problema. Mandem todos embora de Roma. Podem sair daqui. E nessa leva, Áquila e Priscila descobriu que se ia acontecer, preferiram fugir antes de serem expulsos oficialmente. Se os irmãos olharem lá em Atos 8, verso 1, vocês vão ver que Saulo, até então conhecido como Saulo, que é o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos. Cristãos estavam sendo mortos. E eu pergunto aos irmãos, quem estava matando os cristãos nesta época? O Império Romano ou era os próprios judeus? Os próprios judeus, eles mesmos matando eles mesmos. Se vocês olharem em Atos 15, 50, lá em Antioquia, eles estavam sendo perseguidos, os cristãos. Se vocês olharem Atos 14, de 1 a 7, em Icônio, também os judeus vinham atrás, com ódio, daqueles que se transformaram em cristãos. Lá em Tessalônica, em Bereia, quando você lê Atos 17, vocês vão ver também que eles foram enxotados, expulsos, somente por serem de Jesus Cristo. Então agora, Cláudio tinha decretado, este imperador, que é considerado o menos promíscuo de todos os imperadores, Cláudio foi esse homem. Ele simplesmente falou: eu não quero confusão, eu não quero saber qual o motivo da causa, eu só quero que todos os judeus saiam de Roma. E assim foram expulsos. E Priscila e Áquila aproveitaram esse momento que souberam que isso ia acontecer e fugiram para Corinto. E quando eles foram para Corinto, lá na Grécia, lá eles se encontraram com o apóstolo Paulo. E lá esse casal pôde conversar muito com Paulo. E por vários anos, Priscila e Áquila se juntou à equipe ministerial de Paulo para trabalhar com Paulo, até mesmo em Éfeso. Mas a história diz que passa-se alguns anos, ano 54 da era cristã. Surge então um novo imperador no lugar de Cláudio, chamado Nero. E Nero então permite os judeus voltarem para Roma. Ele diz: deixa eles brigarem entre eles, não tem problema. Quanto mais divindade nova para a gente é melhor. Porque ele não entendia quem era Cristo. E assim, Priscila e Áquila voltam nessa época do imperador Nero para Roma. Tanto é que eles estavam ali em Roma, que se você olhar o capítulo 16 de Romanos, lá no final desta carta, no verso 3, o apóstolo Paulo está saudando quem? Ao casal que estava onde? Em Roma, Priscila e Áquila. Então, meus irmãos, esta carta a Romanos foi provavelmente escrita durante o inverno do ano 56 a 57, lá em Corinto, porque Paulo estava na Grécia, e ele escreve essa carta para os irmãos que estão lá em Roma, inclusive Priscila e Áquila. Bom, mas o que me chama a atenção ainda é que Paulo não organizou a igreja de Roma. Tem muita gente que acha que foi Paulo o organizador da igreja de Roma, mas não foi. Há outros que digam que quem organizou a igreja em Roma foi Pedro, principalmente a igreja católica, bate nessa tecla de que Pedro foi aquele que organizou a igreja em Roma, mas também não foi Pedro. Por que eu tenho essa convicção? Porque dentro desse contexto da organização daquela igreja, Pedro estava em Jerusalém.
Como é que Pedro poderia estar lá em Roma organizando uma nova igreja? Pedro estava em Jerusalém, trabalhando com a igreja em Jerusalém. Então não foi Pedro. O que nós compreendemos é que provavelmente um grupo de irmãos foram fundadores da igreja de Roma. Provavelmente oriundos de Atos capítulo 2, lembram no dia do Pentecoste? Lá naquele dia em que mais de quase 3.000 pessoas creram em Jesus e foram batizados. E o que acontece? Eram judeus que já não falavam o hebraico, e cada um ouviu na sua língua materna, ou seja, na língua que eles estavam e tinham sido criados, o evangelho de Jesus Cristo. E acabou aquele momento do dia do Pentecostes, eles voltaram para sua terra, cada um para sua região. Inclusive, esse grupo de irmãos foram para Roma, e lá iniciaram uma nova igreja. É por isso, meus irmãos, que nós, quando olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, a gente consegue entender que o que esta igreja estava precisando era ter uma visão mais clara de quem era Jesus Cristo. Era uma igreja que amava Jesus, que converteu-se dos seus pecados, que foram batizados, estavam cheios de alegria por servir a Cristo, mas não entendia ainda muita coisa do que fazer a respeito da sua nova fé. E o que é interessante, que quando nós olhamos a carta de Paulo aos Romanos, nesses primeiros 8 capítulos, Paulo começa a expor a base doutrinária do Evangelho. Depois do capítulo 9 ao 11, Paulo começa a argumentar, com base na Escritura e na sua experiência missionária, quais eram os planos de Deus no presente e no futuro para a igreja, tanto para os judeus como também para os gentios. E depois Paulo vai se dedicar, do capítulo 12 até o final, sobre os desdobramentos, as implicações do Evangelho na comunidade cristã, diante de uma sociedade paganizada, porque Roma era uma cidade pagã. Dizem os historiadores que haviam muito mais deuses esculpidos nas ruas de Roma do que população. Haviam mais divindades pelas ruas do que seres humanos andando para lá e para cá. Ou seja, é apenas um pequeno pano de fundo para os irmãos entenderem o que estava acontecendo por trás dessa carta de Paulo aos Romanos. Então, vamos pensar a começar do versículo 1. Aqui já começamos um ponto que talvez cause estranheza para alguns irmãos e má compreensão a ler o texto sagrado. O texto diz o seguinte: Paulo. A palavra aqui, Paulo, ele já está dizendo o seguinte: eu, Paulo. No original grego ele está dizendo eu, Paulo, ou seja, é porque ele estava autenticando quem era o autor da carta. Você não vê isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ninguém começa dizendo eu, Marcos, eu, Mateus, eu, Lucas, eu, João, estou escrevendo. Não, a gente sabe que foram eles pela linguagem do texto durante todo o livro. Mas aqui em Romanos, Paulo já dá logo a indicação de quem estava escrevendo. Eu, Paulo. Agora eu pergunto aos irmãos, por que Paulo, ele tinha o nome de Saulo, mas ficou mais conhecido no cristianismo como apóstolo Paulo e não como apóstolo Saulo? O que os irmãos acham? Saulo vem de Shaul. Shaul é Saul em hebraico, o mesmo nome do rei Saul. Saulo significa muito desejado. Este era o significado do nome de Saulo. Muito desejado. Mas o nome Paulo ou Paulus, que é a derivação do latim, que tem o mesmo significado, muito desejado. Aí alguém pergunta, qual a diferença de Saulo e Paulo? Nenhuma. São dois nomes iguais. É igual você estar aqui no Brasil e coloca o nome do seu filho americanizado. Eu vou colocar o nome do meu filho de John. Mas na verdade é João. E ponto final. Mas ele quer que fique o nome bonito, né? John. Dizem que um rapaz uma vez perguntou assim, por que o seu nome não pode ser Kim? Fica mais assim forte, né? Ele disse, não, porque meu pai deu um nome mais bonito ainda, Joaquim. Meus irmãos, Paulo foi um nome muito usado para se identificar no meio do povo gentílico. Quando chega uma pessoa aqui no Brasil e fala, qual é o teu nome? My name is John. Você fala, esse camarada aqui não é brasileiro, né? Mas quando Paulo se apresentava, ele não falava no meio dos gentios, eu sou Saulo. Ele dizia, eu sou Paulo. Para o quê? Para ser bem aceito pelos
gentios. Então ele tinha esses dois nomes justamente para dizer o mesmo nome, mas eu pronuncio de acordo com o contexto aonde eu estou pregando o evangelho. Se você olhar na sua Bíblia, olha que incrível, Atos capítulo 13, verso 9. Veja o que diz ali. Atos capítulo 13, verso 9. Eu não vou ler o versículo todo, mas só uma parte. Diz assim, Atos 13, 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, ou seja, a mesma pessoa, o mesmo significado, a diferença era que o nome dele foi usado para falar do evangelho para os povos pagãos, os povos gentílicos. Então, Saulo e Paulo não têm a mesma história de Abrão para Abraão. Não tem nada a ver mudanças de nome, não houve mudança, é o mesmo nome. Só que lá ele era conhecido como Paulo no meio dos gentios e Saulo no meio do povo judeu. Essa é a primeira análise. A segunda análise, que para mim aqui é a mais polêmica, é que Paulo ele não começa dizendo, eu, Paulo, apóstolo excelso do Senhor Jesus. Paulo não começa falando de título. Paulo começa dizendo que eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Agora, preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. A palavra servo aqui é a palavra doulos. A palavra doulos no grego só tem um significado, escravo. E quando surge essa ideia, puxa, mas Paulo está dizendo que era escravo? Sim. Eu não sei quem tem na sua Bíblia aí a palavra escravo em vez de servo. Alguém tem essa versão aí? Normalmente a NVI ou a NVT traz a palavra escravo. A ideia do texto é que Paulo estava dizendo o seguinte, olha, eu sou um escravo de Cristo, porque na minha visão hoje, eu só tenho sentido para viver se for para cumprir a vontade do meu Senhor. Daí, na língua portuguesa, a palavra servo tem uma ideia um pouco mais simpática, porque quando fala de escravo, para o nosso contexto da América Latina, tem uma conotação muito séria, muito fechada, muito cruel. O que Paulo estava dizendo é o seguinte, eu tenho prazer de ser escravo de Jesus Cristo. Irmãos, esse tema é polêmico, porque para nós aqui no Brasil, a palavra escravo não soa bem, até mesmo pela formação do nosso Brasil colônia. Mas para aquele contexto, esse contexto romano, ser escravo era algo muito comum. Vocês lembram quando eu citei há um tempo atrás, daquela novela que passou muitos anos também, chamada A Escrava Isaura? A escrava Isaura, ela tinha um senhor muito cruel. Quem era aquele senhor? Chamado de Leôncio. Um homem ruim, sanguinário, um homem que não tinha um pingo de compaixão com seus escravos. Mas a história vai dizer que o seu Leôncio vai entrar em falência. E um outro senhor chamado Álvaro, que gostava da Isaura, ele a comprou. E ela passou a ser escrava de um homem bom, de um homem amável, de um homem que tinha muita compaixão. Vocês conseguem notar a diferença? Ser escrava de um homem cruel, de um homem sangue sedento, e passar a ser escravo de um homem bom. Ou seja, na qualidade aqui, a pessoa continuou escravo. Qual foi a diferença? Ela continuou servindo. Qual era a diferença? O seu Senhor. Então, meus irmãos, a ideia de servir a Jesus é servir a um Senhor que não nos comprou com um bom dinheiro. A ideia de servir ao Senhor Jesus Cristo é servir aquele que para nos comprar, para nos resgatar, Ele pagou com a sua própria vida, dando o seu próprio sangue precioso. Quem faria isso por nós? Somente Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando eu e você estávamos perdidos no pecado, aonde nós estávamos? Nas garras de Satanás. Nós estávamos diante do pecado como escravos do pecado, e a Bíblia fala isso muitas vezes. Aí Cristo veio. Cristo acabou com o poder do mal. Cristo quebrou os grilhões do inferno sobre nossas vidas. E Ele pagou um alto preço, preço de sangue. Ou seja, para fazer de mim e de você doulos, ou seja, escravo, servos dEle para sempre. Nós fomos comprados por um bom preço, irmãos. E o que nós temos que entender, que naquela época, os escravos eram comprados como mercadoria. Só que Jesus nos comprou com alto preço para nos chamar de amigos. Sabe, irmãos,
Isso para mim é tão poderoso, porque pelo sangue dele derramado na cruz, ele nos deu o privilégio de sermos escravos dele e ao mesmo tempo sermos chamados de amigos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, verso 20. Vamos entender o que é essa questão de escravo? 1 Coríntios 6, 20. Marque esse texto na sua Bíblia. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, porque agora, tanto o corpo quanto o espírito pertence a quem? A Deus. Se o nosso corpo e o nosso espírito pertence a Deus, é porque nós fomos comprados por um bom preço. No momento que eu e você fomos comprados por um bom preço, que foi pelo sangue de Cristo, nós somos propriedade de quem? De quem nos comprou, que é Cristo. Isso é ou não é uma vida servil? Nós não temos um dono? Agora olha o que diz 1 Pedro, que coisa incrível. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Olha o que Pedro vai dizer. Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos comprados ou resgatados. Aqui a palavra resgatado é a palavra grega elitrotete, que significa pagar um preço por um resgate. Igual quando alguém é sequestrado e alguém vai lá da família e paga aquele preço. Ou seja, nós fomos resgatados, comprados. Para quê? Da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o que Pedro está dizendo? Nós não fomos comprados com ouro e com prata. Nós não fomos comprados com algo que este mundo possa produzir. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Outra coisa, Salmos 49, 8. Olha só quantos textos falam sobre isso. Salmos 49, verso 8. Olha que texto poderoso sobre isso. A redenção da nossa vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam. Ou seja, ninguém no planeta Terra pode ser trilionário, teria capacidade de pagar o preço da redenção da nossa alma. Só Jesus pagou este preço com sangue precioso na cruz. Outra questão, Atos 20 e 28. Você pode ir marcando aí que você vai ver esses textos. Atos 20 e 28. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Portanto, cuidem de si mesmo, do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo. Então aqui está falando para os líderes da igreja, para os pastores da igreja, a fim de pastorearem a sua igreja. Tudo bem, eu entendi, mas o que tem a igreja? Final do verso 28. Ela foi comprada com o seu próprio sangue. Vamos falar juntos? Foi comprada com seu próprio sangue. Quem foi comprado com o próprio sangue de Cristo? A igreja. Eu e você somos a igreja. Um preço foi pago pela redenção das nossas almas. 1 Pedro 2, verso 9. Texto muito conhecido. Vocês agora são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa. E mais o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Se nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos seres livres que podemos fazer o que bem entender na cabeça? Não, somos propriedade de Deus e quem tem direito de cuidar da nossa vida e nos direcionar? É Deus, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Um texto que é muito mal interpretado, Salmos 116, 15. Eu escuto esse texto falando muito em velório. E quem sabe você também já não ouviu falar isso em velório. Muitas e muitas vezes. Salmos 116, 15 diz o quê? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A sua Bíblia tem esta palavra aí, preciosa. Todo mundo tem a palavra preciosa aí? Todos têm ou não? Custou caro? Não tem? Aqui a palavra yakar. Yakar em hebraico é algo que custou caro demais.
algo que não tem como calcular o valor. Agora eu pergunto, por que custou caro aos olhos de Deus a morte de todos os santos? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de quem? E o que custou caro para Deus? A morte do ser humano. A morte do seu filho naquela cruz. O sangue de Jesus derramado naquela cruz custou caro para Deus. Por quê? Porque o ser humano falhou, o ser humano errou, o ser humano passou a ser escravo do pecado. Então nós podemos dizer com convicção de que eu e você, por meio de Jesus, somos verdadeiramente livres do mal, livres do pecado, mas pertencemos somente a Deus. Somos propriedade do Senhor, resgatados, não para viver uma liberdade como aquele escravo que recebeu a sua carta de alforria, não. Nós somos comprados pelo precioso sangue para sermos agora servos de Jesus Cristo para sempre. Sabe, meus irmãos, essa ideia de escravo é uma ideia que soa no nosso coração muito ruim, mas é uma ideia aqui para o texto maravilhosa para quem compreende o que o texto sagrado diz. Paulo disse em Gálatas 2:20 o quê? Já estou crucificado com Cristo e vivo, mas Cristo vive. Então se Cristo vive em mim, como é a minha vida agora? Faço o que bem entender como alguém livre? A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? O que me amou, se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. É por isso, irmãos, que agora a nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos desejos estão debaixo do senhorio de quem? De Cristo. Então, se Cristo é o nosso Senhor, é Ele quem tem todo o direito de dominar a nossa história. Nós temos que sempre prestar contas a Ele, Ele é o nosso Senhor. E a pergunta que eu faço é, será que Jesus realmente tem sido o Senhor da nossa vida? Temos sido servos de Jesus? Temos sido dominados pela pessoa de Jesus? Ou nós estamos simplesmente nos apaixonando pelo pecado de novo diariamente? Se você está vivendo uma vida assim, reavalie a sua experiência de conversão, porque aquele que nasceu de novo, ele tem nojo do pecado. Ele quer viver longe do pecado, porque ele sabe que aquele pecado custou o preço do sangue de Cristo para libertá-lo daquelas garras tão cruéis. E agora ele está livre por causa de Jesus Cristo. A grande questão é que tem muitas pessoas que dizem que conhecem Jesus, que são servos de Jesus, mas não entendem a profundidade do que é servir. Servir não é simplesmente vir à igreja, abrir uma porta, colocar um copo de água, ir para casa. Isso não é servir. Isso é apenas cumprir um ritual religioso. Servir a Cristo é dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo. A minha vida que eu vivo na escola, no trabalho, na minha família, por onde eu andar, é que Cristo seja visto em mim, porque Cristo está em mim, eu estou nele. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Essa é a grande questão. Eu acho que a gente poderia lembrar da sigla café. Eu achei muito bacana do café. Quem que não gosta de um café, né? Até uma boa pedida depois do culto, um café, né? Mas guarde essa palavra café na sua sigla. Pense comigo aqui nesse acróstico. Café, letra C, coração. Ou seja, eu preciso servir a Jesus de todo coração. Depois a letra A do café, de toda alma. Depois a letra F, com todas as minhas forças. E a letra E, com todo o meu entendimento. Café, coração, alma, força, entendimento. O servo de Jesus Cristo vive assim. Você ama Jesus de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma, porque Jesus é a razão da sua vida. Quando o pastor sempre fala isso, que Jesus é a razão da minha vida, isso não é apenas uma forma de falar, é porque a razão de estarmos aqui hoje é Jesus Cristo. Não é porque você tem sonhos, tem projetos, não é porque você é criado numa família de um nome muito prestigiado. Eu e você só temos razão de estar aqui hoje por causa de Cristo. E se nós não estamos aqui por causa de Cristo e para refletir Cristo, qual a utilidade de cada crente em Jesus nesta terra? É melhor ir para o céu. Meus irmãos,
Então, para dar essa certeza de quem era Cristo para os irmãos de Roma, que Paulo apresentou-se como escravo de Cristo. Ele não fala, eu sou apóstolo. Depois que ele fala que ele é o escravo de Cristo, que ele vai dizer, bom, chamado por Deus, pela graça e misericórdia, para ser apóstolo. Ele coloca o apostolado dele aonde? Como que alguns apóstolos nossos dias tinham que ler esse texto, né, com mais profundidade. Pessoas que, apóstolo fulano de tal veio nos visitar hoje. Apóstolo fulano de tal vai trazer a palavra. Como se aquele título fosse até superior ao pastor. Meus irmãos, ser apóstolo de Cristo quer dizer ser enviado, ser mensageiro, ser aquele que fala da grandeza do Senhor. E as pessoas querem título, e Paulo não estava preocupado com isso. Tanto que Paulo vai dizer quem é Jesus. Ele vai dizer o seguinte, ele, a qual eu sirvo, a qual eu sou escravo, ele foi prometido, verso 2, por antemão, por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, Paulo está dizendo, esse evangelho não foi criado aqui da noite para o dia, não. Não foi instaurado sem qualquer precedente por um judeu chamado Jesus de Nazaré. Não. Este evangelho existe porque ele vem desde o Antigo Testamento. As Escrituras já apontavam para ele. E todo bom judeu que estava ali em Roma sabia perfeitamente que todos aguardavam a vinda do Messias, porque as profecias davam essa direção. E eles sabiam que as boas novas de Deus para o homem estavam chegando. O Antigo Testamento asseverou isso muitas vezes. Jesus é o Messias. Esse foi o bate-boca que estava acontecendo ali. Porque a igreja de Roma estava dizendo, Jesus é o Messias. Outros judeus, que Messias coisa nenhum? Esse Messias morreu na cruz. E eles disseram, morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. Irmãos, o que Paulo estava dizendo para a igreja de Roma, diga para os outros judeus que Jesus é o cumprimento dos escritos de Moisés, que Jesus é o cumprimento de todos os profetas, que Jesus cumpriu todos os requisitos, não há uma contradição sequer na pessoa e na obra de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é real, ele é o Messias que esperávamos. E aí Paulo vai dizer no verso 3, acerca do seu filho, que como homem era descendente de quem? O Messias tinha que ser descendente de Davi. E Deus deu essa graça por meio de José, por meio de Maria, porque ambos eram descendentes de Davi. E aí a gente começa a ver que quando Jesus está aqui, sendo apresentado por Paulo como descendente real de Davi, estava dizendo o seguinte, judeus acordem, o Messias veio. O Messias de fato era descendente de Davi. E mais, verso 4, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso... O que significa para você a palavra Senhor? Deus. Quando a gente fala Senhor, às vezes você trabalha numa empresa, seu patrão fala, eu quero que você faça isso e isso. Normalmente a pessoa diz o quê? Sim, Senhor. A palavra Senhor aqui é a palavra Kyrios, que quer dizer, sabe o quê? Dono. Alguém com maior autoridade. Alguém com maior poder. Então ele estava dizendo que Jesus Cristo não era só o Messias. Jesus Cristo era o Kyrios. E para dar este nome a alguém, somente Deus tinha essa capacidade de receber esse título, de ser o Kyrios, o Senhor. E aí Paulo está dizendo, Jesus é o Senhor. Jesus é o descendente de Davi. Jesus é aquele que foi falado desde Moisés, pelos profetas, aliás, desde Adão e Eva. E aí ele vai dizer no verso 5, é por meio dele, é por causa do seu nome, ou seja, nome de Jesus, que recebemos o quê? Graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O que ele está dizendo? Jesus Cristo é aquele que me chamou. Eu estou aqui sendo enviado, porque a palavra apostolói significa o enviado. Eu estou aqui sendo enviado por obediência pela fé, porque Ele me amou, Ele se entregou por mim. Paulo tinha certeza quem era Jesus, porque no caminho para Damasco, o que Jesus falou com ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse o quê? Quem é o Senhor? Porque ele usou a expressão Kyrios ali, quem és tu? Quem é o Senhor poderoso que está falando comigo? Eu sou Jesus,
a quem você está perseguindo. Jesus poderia ter falado: eu sou Jesus, o dono da igreja que você está perseguindo. Sabe por que Jesus não falou igreja ali? Porque quem persegue a igreja de Cristo está perseguindo o próprio Cristo. Ele estava dizendo: você está me perseguindo. Enquanto você está fazendo mal para os meus filhos, para as minhas filhas, você está fazendo mal do meu nome, você está me perseguindo. E agora olha só o que Paulo está dizendo no verso 6. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem. Pertencerem a quem? A Jesus Cristo. Paulo está dizendo que todo crente em Jesus é um apóstolo, é um chamado, é um vocacionado para falar da grandeza de Deus. Só que ele diz aqui a palavra pertencer. Você tem na sua Bíblia aí no verso 6 de Romanos capítulo 1 a palavra pertencer? Todo mundo tem? Vocês foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. Alguém tem outra expressão aí na sua Bíblia? Ser, pertencer, ser. Ser é algo até mais profundo. Às vezes eu falo que eu estou batista, mas eu sou cristão. Vai que amanhã ou depois a Igreja Batista, a denominação, muda aí as doutrinas, né? Eduardo, nós vamos começar a estudar agora sobre o que é ser batista, para entender a nossa identidade. Por que nós estamos aqui numa Igreja Batista, né? Mas amanhã ou depois ele resolve mudar lá as doutrinas. Você pode casar com animal, homem com homem, mulher com mulher, e muda as coisas, como tem muitas igrejas mudando. Eu continuarei sendo cristão, ou eu continuarei estando cristão? Sendo. O batista para mim é o estar, eu estou. Porque dentro da denominação batista eu vejo uma denominação que zela pelas Sagradas Escrituras. Eu estou batista, mas eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou cristão, eu sou de Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte: vocês foram chamados para pertencer, para ser de Jesus Cristo. Se vocês pertencem a Jesus Cristo, então vocês são o que dele? Propriedade exclusiva para sempre. Irmãos, como crentes, nós vivemos exatamente na contramão deste mundo, porque este mundo vive nas trevas. Esse mundo coloca tudo ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Então Paulo está dizendo que fomos comprados para mostrarmos a este mundo que nós somos cidadãos do céu. Nós fomos comprados para que pudéssemos prestar lealdade ao nosso dono, ao nosso Rei Jesus. Nós fomos comprados para investir a nossa vida numa causa justa e santa, que é a pregação do Evangelho. Então, desta maneira, Paulo está dizendo aqui nesse prefácio, nessa introdução de Romanos, falando exatamente sobre o que nós somos perante Cristo. Ele poderia muito bem exercer a autoridade dele. Eu vi Jesus no caminho para Damasco, eu sou apóstolo. Às vezes eu vejo pessoas que querem se gabar com título. Título não faz nada. Quem faz a diferença da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E aí ele encerra a perícope dizendo assim, vamos ler o verso 7. A todos os que estão em Roma, são o que de Deus? Amados de Deus. E não só amados, são chamados para serem, o que é ser santo? Separados. Separado do mundo, eu não quero me envolver com este mundo, eu sou santo. É isso que ele está dizendo? É você ser separado por Deus dentro deste mundo. É você viver neste mundo. É você se envolver com as pessoas deste mundo, mas não se contaminar com o pecado. E as pessoas olharem para você e falarem: você é alguém separado por Deus. Você é alguém que reflete como espelho a glória de Jesus Cristo. É aí que Paulo estava dizendo: nós somos santos, chamados para sermos santos. É para vocês que eu estou escrevendo essa carta. A vocês, graça e paz. Da parte de quem? De Deus, o nosso Pai. E do Senhor, ou seja, do Kyrios, do dono absoluto de nossas vidas. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da nossa história, da nossa vida, a razão de estarmos aqui. Se Jesus é o nosso Senhor, temos que viver como servos dele, escravos dele, não como simpatizantes. Tem muita gente nas igrejas como simpatizante de Jesus. Jesus não quer simpatizantes. Jesus não quer ter um fã-clube de Jesus na terra. Jesus não quer advogados. Tem gente defendendo Jesus aí, irmãos, fazendo campanha, porque não sei o que está acontecendo, porque é contra Jesus. Irmãos, nós temos que falar do amor de Jesus, da graça de Jesus, da salvação que Ele veio nos oferecer. Jesus não precisa de advogado, Jesus não precisa de fã-clube, Jesus não precisa de admiradores. O que Jesus quer
são servos e servas quebrantados, lavados pelo seu sangue. Homens e mulheres que possam dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você tem essa certeza na sua vida? Que Deus nos ajude, e que essa carta de Paulo à igreja em Roma possa ser uma carta impactante para os nossos corações. Em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Vamos orar? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você esteja aqui na igreja há muito tempo e você se tornou um fã de Jesus Cristo. Você tem tratado a igreja como um clube, um lugar de encontrar amigos, um lugar de participar de eventos, assistir eventos. E você está se equivocando, porque isso não é ser igreja. Ser igreja é pregar Jesus a tempo e fora de tempo. Ser igreja é ser doulos, escravo de Cristo. É falar de Cristo. É honrar o seu Senhor em todos os lugares. É refletir como espelho quem é o Senhor da sua vida. É mostrar a nossa identidade para todas as pessoas, ao dizer: eu sou um homem, ou você é uma mulher, que foi lavado, remido, comprado por um alto preço, pelo preço do sangue, preço que Jesus pagou naquela cruz. Você tem essa alegria? Então ore comigo nessa noite, agradeça a Deus e diga: Senhor, obrigado pela tua igreja, a reunião dos santos, a reunião daqueles que foram chamados para te adorar e te servir. Diga para o Senhor que você deseja fazer mais e mais para que o nome dele seja engrandecido, porque esta é a missão do servo, a missão da serva: obedecer o seu Senhor e ter orgulho de dizer para todos quem é o Senhor da sua vida, quem é o dono, o proprietário da sua vida, quem é aquele que comprou a sua vida por um alto preço. Você quer fazer isso? Oremos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o teu sangue derramado naquela cruz, para nós, Senhor, é um passaporte para a nova vida. O teu sangue derramado naquela cruz, Senhor, para nós, é um símbolo de vitória, de libertação. O Senhor nos amou, ó Pai, obrigado, porque nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos, ó Deus, perdidos nas trevas, mas o Senhor veio, derramou sangue precioso naquela cruz, para nos resgatar, para nos comprar com preço alto, preço de sangue, preço de amor por nós. Ó Deus, ajuda-nos a entender o teu recado para as nossas vidas, através do estudo da carta de Paulo aos Romanos. Obrigado, ó Deus, pela instrumentalidade que foi o apóstolo Paulo, que foi usado pelo Espírito Santo para poder deixar registrado aqui nessa carta muitas lições preciosíssimas para a nossa vida. Ó Deus, nos perdoe se nós não temos vivido como servos e servas do Senhor. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento estamos mais preocupados com o título e com holofotes do que, ó Deus, em honrar e glorificar o teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque para nós é um privilégio fazer parte do teu exército, da tua igreja aqui nesta terra. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares e ajuda-nos, ó Deus, a pensar bastante nisso. Qual a razão de estarmos aqui nesta terra? Se não for para te adorar, Senhor, se não for para te servir, nós não temos razão de estar nesta terra. Então nos perdoe, Senhor. Nos perdoe se não temos vivido como servos do Senhor. Eu peço a tua bênção, Senhor. Peço ao Senhor o privilégio de nos dar um recomeçar, para que todos possam ver quem de fato é o Senhor da nossa história. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Vamos colocar em pé, vamos encerrar esse culto. Eu quero convidar você a dar um abraço a quem está do seu lado. Se você já abraçou a mesma pessoa várias vezes, então sai, tem outras pessoas para abraçar. Eu quero convidar você que ainda não fez o Conhecendo Deus, você tem até sexta-feira para se inscrever. Irmãos, o Conhecendo Deus é algo realmente impactante. E eu farei um Conhecendo Deus sexta-feira, 8 horas da manhã.
se você não pode fazer à noite. Então se inscreva, participe do Conhecendo Deus. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém.